Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série sobre Docker. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente executa alguns comandos para poder acessar um container que está em execução, sair deste container sem encerrar ele, encerrar o container e como que a gente faz para poder verificar também quais os processos que aquele container está executando. Então para isso a gente vai abrir aqui o nosso terminal, como já dito anteriormente. Vamos entrar aqui no nosso modo superusuário. Vamos verificar quais containers que a gente já tem em execução. Docker Container List. Então a gente pode ver aqui, ó, deixa eu aumentar aqui o nosso terminal. A gente já pode ver aqui que a gente tem dois containers em execução, o Ubuntu Claus e o Ubuntu Test. Então o que eu quero fazer aqui é o seguinte, eu quero acessar esse container, que no caso é um container que já está em execução, eu só quero acessar ele. Para poder acessar o console do terminal desse container, a gente vai acessar aqui, vai executar o comando docker attach ubuntu underline, botar no ubuntu teste. Beleza, nesse momento aqui, ó, vejam que a gente está executando, ele mudou aqui para o ID do container, a gente está executando agora o console root arroba 2d3456f57, que é o mesmo deste ID aqui. Então, ou seja, a gente acabou de entrar no nosso console do Ubuntu Teste. Então, eu posso vir aqui agora, ó, e executar o comando apt update, que esse comando apt update ele está sendo executado para esse container que a gente acessou agora. Deixa ele terminar aqui. Beleza. Pessoal, para mostrar para vocês como que um container Docker, ele vem limpo, tão limpo, só com exatamente o mínimo necessário para aquele sistema operacional funcionar, é normal que em nossas distribuições Linux a gente tem um comando chamado nano, que ele é um editor de texto via console. Se a gente executar aqui o nano, ele teria que abrir um editor de texto para a gente, só que como essa máquina ela é tão limpa, vocês podem ver que nem o comando nano ele tem. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou executar um comando apt install nano, só para a gente ver a instalação de uma aplicação na nossa máquina virtual. Então beleza, ó, ele executou aqui. Vou executar aqui agora um nano, vou chamar de teste.txt. E olha que bacana, agora a gente tem um nano ativo para a nossa máquina virtual. Não para o nosso computador principal, mas para a nossa máquina virtual. Vou dar aqui um teste, vou executar aqui um Ctrl X para sair, ele vai perguntar se eu quero salvar, eu vou dizer que sim e pronto. Então nesse momento aqui, ó, se eu der um ls agora, olha o que ele vai dizer para a gente. A nossa estrutura de pastas, que o nosso Linux, que o nosso Ubuntu tem. Então ele tem aqui a pasta bin, pasta boot, diretório etc, diretório home, ele traz aqui para a gente aquele arquivo teste que a gente acabou de criar usando o nosso comando nano. Então pessoal, essa parte aqui foi a parte para poder mostrar como que a gente acessa uma máquina virtual em execução. O que a gente vai fazer agora é sair dessa máquina virtual. Para sair dessa máquina virtual, a gente executa um comando exit. Vou executar. Quando a gente executar um comando exit, se a gente tentar entrar nessa máquina virtual de novo, vou dar aqui, ó, um docker, attach ubuntu teste. Olha o que deu aqui. Ele está dando aqui para mim que eu não consegui executar o comando teste. Por que eu não consegui? Porque o nosso container ele está parado. Então, com o container parado, quando eu executei esse comando exit, o que ele fez foi sair do nosso container. Isso, no caso, era o nosso Ubuntu teste. Vou acessar aqui agora, docker attach ubuntu claus. Beleza, ó, no Ubuntu Claus, agora eu consigo conectar, tá vendo? E se eu executar aqui aquele mesmo comando, nano test.txt, olha o que aconteceu. O comando nano ele não existe. Por que ele não existe? Porque quando eu fiz a instalação dele,
Eu fiz a instalação específica para aquele outro container que eu estava conectado. Isso é para vocês verem como que funciona o isolamento entre um container e outro. Apesar de no Docker a ideia ser ele usar o núcleo do sistema operacional do computador onde ele está hospedado, no caso das demais configurações, das demais personalizações que a gente faz, elas são válidas só para aquele container que a gente está conectado no momento que a gente executa. Então, nesse caso aqui, a gente não tem. Outra coisa que é o seguinte, naquele outro container, eu saí executando o comando exit. O comando exit, ele sai encerrando o container. Se eu quiser sair do container sem encerrar, eu vou pressionar o Ctrl, P e o Q no teclado simultaneamente. Quando a gente faz isso, olha o que aconteceu aqui. Voltei para minha máquina padrão, que é o LM. E nesse caso aqui, se eu executar o container, o Docker container list -a, olha o que vai acontecer. Ele vai mostrar que o nosso Ubuntu teste continua encerrado, que foi porque eu saí usando o comando exit. E o nosso Ubuntu Claus, ele não está encerrado porque eu saí usando as teclas de atalho Ctrl P Q simultaneamente. Então, lembrando, Ctrl P Q sai do console do container, porém sem encerrar ele. Se eu quiser iniciar este container que foi encerrado agora, eu vou executar o docker start ubuntu _test. Beleza, vou executar aqui agora o docker container list e a gente pode ver que o nosso Ubuntu teste agora sim ele está iniciado, como a gente pode ver nesse app aqui. Então, se eu quiser executar de novo agora o docker attest ubuntu _test, eu consigo. E se eu quiser acessar o nano test.txt, eu também consigo, inclusive com o conteúdo que já estava salvo aqui, que é nossa palavra teste. Vou colocar aqui Ctrl X para sair de novo. Beleza. E para eu poder sair sem encerrar, voltando aqui ao Ctrl P Q, Ctrl P Q exatamente, ele saiu. Ele deu até uma mensagem aqui, ó, read escape sequence, ou seja, ele leu a sequência que é a sequência de escape, que são as teclas de atalho Ctrl P e Q. Para eu poder agora então encerrar o nosso container sem precisar entrar dentro dele, o comando que a gente vai executar é o docker stop ubuntu _test e ubuntu _claus. Vou parar os dois containers ao mesmo tempo. Se eu der aqui agora um docker container list -a, ele vai mostrar os nossos dois containers já encerrados. Então é isso, pessoal. O objetivo do nosso vídeo hoje era mostrar como acessar um container, como sair do container encerrando e não encerrando, e como iniciar e parar um container usando comandos específicos do Docker. Então aqui a gente usou os comandos docker attach para poder entrar no nosso container. A gente usou o comando, as teclas de atalho Ctrl P e Q juntas para poder sair do nosso container. A gente executou o comando exit para sair encerrando o container. A gente executou o comando docker start, o nome do container para iniciar um container, e docker stop e o nome do container para poder encerrar o container. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo.